Boa noite, meu nome é Célia Gonçalves Nobre Lima, sou graduanda em História pela Universidade Mifael, tenho como orientadora a professora doutora Caroline Baron Marac, tenho formação também como pedagoga e ao longo de minha trajetória profissional sempre me envolvi com temáticas que atravessam o campo da educação, identidade e cultura e direitos humanos. Título do meu trabalho de conclusão de curso é Entre a Sala de Aula e a Senzala, o desafio de uma educação plural e antirracista. Embora o Brasil seja um Estado laico, desde 1988, nossa formação histórica foi profundamente marcada pelo cristianismo, resultante da marginalização das culturas afro-brasileiras, especialmente nas escolas. A Lei 10.639 surgiu como resposta a essa exclusão, tornando obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira para combater o racismo estrutural. Se tratando em escolas privadas de orientação cristã, essa legislação esbarra em um desafio complexo. Como conciliar a identidade confessional dessas instituições com o imperativo legal de uma educação antirracista? Essas escolas, amparadas pela autonomia pedagógica da LDB, muitas vezes resistem a abordar tradições africanas, perpetuando visões estereotipadas e reforçando a invisibilidade histórica dos povos negros. O objetivo da minha pesquisa é analisar os desafios enfrentados por escolas privadas cristãs na implementação da Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira em todas as escolas do país. A investigação busca entender como essas instituições podem conciliar sua identidade convencional com a obrigação legal de promover uma educação antirracista. Para isso, analisei estratégias pedagógicas utilizadas, os limites encontrados e também as possibilidades de construção de um ambiente escolar mais inclusivo e respeitoso com a diversidade. A metodologia, eu utilizei uma abordagem qualitativa e quantitativa. Realizei revisões bibliográficas com base em autores como Freire, Nilma Lino, Gomes e Custódio, entre outros. Analisei documentos como a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira Nacional, e a Constituição Federal de 1988. A própria lei também, 10.639 de 2003. Consultei dados secundários do INEP, especialmente o censo de 2020. O referencial teórico principal foi a Pedagogia Crítica e Libertadora de Paulo Freire, que propõe uma educação baseada no diálogo, na conscientização e na transformação social. Fontes coletadas, eu utilizei mais de 15 fontes acadêmicas, entre leis, artigos, livros. Dentre os principais, eu vou destacar a Constituição Federal de 1988, com ênfase nos princípios da dignidade humana e da laicidade do Estado. A Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira. O livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, que fundamenta a crítica da estrutura de opressão presentes na educação brasileira. Obras de Nilma Lino, Gomes, que discute a educação antirracista com um compromisso ético e político. Motivos da escolha desse tema é atravessada por minhas vivências profissionais e pessoais. Durante minha atuação como pedagoga,
percebeu quanto a cultura de matriz africana é ignorada ou tratada de forma superficial, especialmente em escolas com orientação cristã. Isso me motivou a estudar mais profundamente a Lei 10.639, de 2003, e os desafios de sua aplicação. Escolhi esse tema por entender que educar é um ato político. E se a escola pretende formar cidadãos conscientes, ela precisa enfrentar as estruturas de preconceitos que atravessam nossa sociedade, entre eles o racismo. Principais dúvidas e dificuldades. Entre as principais dificuldades, destaco a escassez de estudos específicos. Não se encontra material sobre escolas cristãs e sua relação com a Lei 10.639. A resistência institucional a abordagem de temas relacionados à cultura afro-brasileira, muitas vezes vista como oposta a uma moral religiosa. E a falta de formação docente. Nessa temática, com o relato de Gomes e Jesus, de 2012, que aponta que muitos professores sequer conhecem a legislação ou não sabem como abordá-la. Sobre a contribuição para a sociedade, a pesquisa busca contribuir com 3 aspectos. Primeiro é apontar que é possível promover uma educação antirracista em escolas religiosas, sem ferir seus valores, desde que haja diálogo e informação. Oferecer subsídios teóricos e legais é um segundo. Para professores que desejam implantar a Lei 10.639 de 2003 em suas práticas pedagógicas. A última, que é a terceira, contribuir para uma mudança de mentalidade. A diversidade cultural não é uma ameaça, mas uma riqueza cultural. E para finalizar, nós temos nossa conclusão, baseado na Lei 10.639 de 2003, que representa um marco na educação brasileira, mas sua aplicação ainda encontra muitas barreiras, especialmente em escolas privadas, confessionais. Para superar, é preciso rever os currículos escolares, deixados de lado a visão eurocêntrica, e incorporando a história e cultura africana de forma transversal e significativa. Garantir formação docente continuada com espaço na escuta, reflexão e formação crítica. Promover uma educação baseada no diálogo, como propunha Paulo Freire, onde o educador e o educando aprendem juntos, reconhecendo suas histórias, suas culturas e suas lutas. Diante desse cenário, conciliar a identidade confessional com a educação antirracista exige mudanças profundas. O currículo precisa ir além da simples inclusão de temas, integrando aos saberes africanos como parte fundamental da formação. Por exemplo, com projetos interdisciplinares que unam história, licenciatura e ensino religioso a partir da teologia negra. Além disso, é essencial investir na formação contínua dos professores, com base no diálogo proposto por Paulo Freire, para superar visões colonialistas, como afirma Custódio e Boesen em 2016. Nesse processo, a instituição cristã pode repensar seu papel, aliando-se a valores como justiça, solidariedade, luta contra o racismo, visto como um pecado social. Portanto, aplicar a Lei 10.639 nessas escolas não é só um desafio pedagógico, mas também uma questão ética
e política, como propõe Freire, 2020. A educação deve ser uma prática de liberdade. Romper com a lógica da senzala significa entender que não existe neutralidade. O caminho possível está na descolonização do imaginário institucional, ou seja, mudar a forma como a escola enxerga o mundo, permitindo que visões cristãs e a diversidade cultural convivam. Assim, a sala de aula pode se tornar um espaço de escuta, diálogo, valorização dos diferentes identidades, promovendo uma educação que combate o racismo e afirma a dignidade de todos. Para finalizar, eu cito uma frase de Freire, né, que é o marco da educação brasileira. A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Que possamos ser esses educadores comprometidos com a transformação, com a inclusão e com a justiça social. Obrigada.